Eu acho que sempre a palavra obrigado, por favor e parabéns é bem bem-vinda nesses. Esse trio de palavras aí incentiva qualquer pessoa. Por favor, muito obrigado e parabéns. Tá? Quando a pessoa erra em alguma maneira, sentar com a pessoa e mostrar por que ele errou, aonde que ele errou, corrigir o erro. Que as pessoas têm mania de consertar erro, tá? E erro se corrige, não se conserta. Na conversa de hoje, nós recebemos Carlos Faustino, que é o responsável pela Uniabla. Abla tem a ver com as locadoras de automóveis espalhadas pelo Brasil todo. E ele é o cara da capacitação, do treinamento, é diretor da CRF Consulting, é um cara que tem realmente o treinamento na veia. E com essa proximidade com as equipes, com funcionários, com os profissionais, ele traz palavras de recomendação, de conselho, contando alguns casos e desafiando a todos nós para o nosso melhor amanhã. Então, Carlos Faustino, a gente sempre costuma brincar que somos irmãos gêmeos, né? Não é por causa de uma letra que a gente não vai revelar nossa irmandade, nossa fraternidade. Não é verdade, Faustino? E nem pelo tamanho, né, Valnei? E nem pelo tamanho, né? É verdade, é verdade. Você cresceu demais, eu cresci de menos. Que nem no filme lá, né, do Schwarzenegger, né? Exatamente, Os irmãos exatamente gêmeos. aquilo lá. Né? Um irmão gêmeos que não tem nada a ver um com o outro. Olá, Valnei, é um prazer ter que estar com você. A gente já é amigo há muitos e muitos anos aí. Tivemos muitas jornadas juntos por esse Brasil afora aí, né? Verdade. Muitos cursos, muito bate-papo, muita conversa, muitas brincadeiras, né? Muito descontração. E continuamos no caminho, na luta, continuamos na mesma trilha, brigando, às vezes dando murro em ponta de faca, mas eu, como sou uma pessoa que não desisto nunca, eu Sim, continuo insistindo. é verdade. Continuo insistindo naquilo que eu penso, na maneira que eu penso, naquilo que eu acho que as pessoas e as empresas têm que pensar muito, né? Então, estamos aqui para bater esse papo aí, é um prazer estar com você. Legal. Mais uma vez. Fala um pouco desse grande projeto que você tem comandado ao longo dos últimos anos na Abla, né? Como eu falei na introdução, né, a Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis, que demanda muito esse desenvolvimento humano, a capacitação, e você tem pilotado, tem comandado essa área e tem sido até inovador, né? Conta um pouco para a turma aquilo que nós dois já sabemos e participamos, mas que você, como idealizador e piloto desse esforço, sabe muito bem e pode revelar para nós. Eu comecei a participar da associação na época que eu trabalhava na Hertz. A minha introdução no mercado de locação de veículos, há 42 anos atrás, foi na Hertz, né? E dentro da Hertz, uma época, em 1986, eu fui convidado para representar a Hertz na Associação Brasileira das Locadoras. Naquela época era a Associação Brasileira de Locadora de Veículos, de Automóveis, né? E comecei lá a militar lá dentro, fui diretor-secretário, e aí tive vários cargos, né? Dentro da associação, inclusive, uma época, fui um diretor executivo, exclusivo, né? Era full-time ali dentro, durante 5 anos. E eu sempre fui um entusiasta da capacitação, do treinamento. Eu sempre gostei de passar às pessoas aquilo que eu sabia, aquilo que eu aprendi, né?
O setor de locação de veículos é um setor extremamente carente de mão de obra especializada. Até hoje, nós estamos já no século XXI, 42 anos depois que eu comecei, nós continuamos com o mesmo problema. A mão de obra capacitada para o setor, ou seja, eu pegar pessoas prontas, né? É uma rotação muito grande, é um turnover muito grande, e as pessoas às vezes, não estão capacitadas e são formadas dentro das empresas, né, para aquilo. E dentro dessa carência, né, desde 92 que eu realmente entro na capacitação do negócio de locação de veículo. Começamos lá atrás, fazendo lá na época o preço certo, era a formatação de preço. Começamos com os seus cursos de vendas, lembra? Nossos cursinhos de venda. Tinha mais um curso que nós fazíamos, um curso de administração. Enfim, eram alguns cursos que nós começamos a correr o Brasil aí. E corremos muito esse Brasil, norte, sul, leste a oeste. Eram cursos, viagens anuais que nós fazíamos lá, 40, 50, 60, 70 cursos por ano em todas as regiões do Brasil. Isso foi se aprimorando cada vez mais, né? Depois disso, que eu saí da Abla, eu tinha uma empresa minha de consultoria, e dentro dessa empresa de consultoria também eu entrei com a área de treinamentos, né? Não só a consultoria de gestão, mas a área de treinamentos. Sim. Fazendo parte da associação, em 2017, eu fazia parte do conselho gestor. E numa das reuniões do conselho gestor, eu fiz uma apresentação de um projeto que eu tinha, que era uma universidade minha. Era um projeto meu, que estava guardado, pronto para colocar, mas eu, por ética, enquanto eu estivesse na aba, eu não iria colocar isso no ar, né? Não achava ético eu fazer um negócio desse aqui. Bom, apresentei para o conselho e falei, se vocês quiserem, eu cedo o projeto para vocês. Apresentei, na época o presidente era o Paulo Nemer e o conselho aprovaram e falou, pode desenvolver o projeto. Eu falei, então vou adaptar ele a uma universidade corporativa e vamos tocar. Aí adaptei, apresentei, o conselho apresentou e na ata me colocaram como reitor da universidade, coisa que eu não gosto de usar. Eu nunca usei, nem quero usar esse nome reitor aí. Hoje eu sou coordenador. Sim. E montamos a Uniabla, que é a Universidade Corporativa das Empresas de Locação de Veículos, e que até hoje funciona dentro da Abla, né? Ela é um braço da Abla, ela não é uma universidade independente, ela está sendo preparada para que seja, né? No futuro até uma fundação. Bom. E aí saímos fazendo cursos presenciais pelo Brasil todo, voltando à nossa rotina. E a média também era 70, 60, 70 cursos por ano. E abrimos o leque. Fizemos cursos de multas, curso de gestão de contratos, cursos de análise de sinistro, o preço certo passou a ser preço justo. Fizemos um softwarezinho para que até hoje as empresas utilizam para montar os seus preços. Montamos um curso, quando eu chamei um amigo meu, o Paulo Henrique, falei, Paulo, eu preciso fazer um curso de contabilidade para não contador. Ele falou, não, Faustino, você está errado, é contabilidade para contador. Ele falou, não, contador na sala, se tiver, vai ser eu e você só. Eu também tenho uma formação de contabilidade. Eu quero mostrar para os empresários aquilo que ele tem que entender do negócio dele, não aquilo que o contador mostra para ele, né? Sim. E esse foi um dos grandes sucessos da Uniabla, foi esse curso. Tivemos também um curso de marketing digital, tivemos também a contratação do Mário Oliveira, aqui de Belo Horizonte. Eu falo daqui de Belo Horizonte, porque hoje eu estou em Belo Horizonte. Você está em Belo Horizonte. Trabalhando, atendendo os clientes meus aqui. E o Mário Oliveira é uma pessoa que trabalha com pessoas, né? E dá cursos de PNL de venda, PNL de gestão de pessoas, líder coaching, e aí vai.
E dentro disso fomos montando inúmeros cursos pelo Brasil todo, né, em várias capitais, né? E aí 2020 veio a fatídica pandemia, né? E aí nós tivemos que mudar um pouco o nosso foco, não tínhamos como fazer cursos presenciais, então vamos partir para online. Online. Aí fizemos uma parceria com o Senat, dentro dos cursos que ele tem disponibilizado, e hoje nós temos 35 cursos disponíveis aos associados, que são cursos, sempre foram cursos gratuitos, né, que nós fizemos aos associados. Tem 35 cursos lá disponíveis, caracterizados e personalizados como Uniabla, né? Sim. Disponíveis dentro do site da Uniabla para todos terem acesso. Mas é Muito um bacana. projeto ainda. Em 2022 ainda, nós ainda fizemos poucos cursos presenciais. Aqueles que nós fizemos foram sucessos totais, de lotação total, capacidade máxima nos lugares. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, fizemos um curso de multa, eram 50 vagas, abrimos em 2 dias, preencheu. Então, as pessoas estavam sedentas de cursos presenciais, né? E o curso em si é um curso de multa, é um curso extremamente atrativo, fantástico. A instrutora Luciana Mascarenhas, a advogada, falou que a baixinha mais elétrica que eu conheço na face da Terra é ela, né? Fizemos também um curso com o Mário, também, de lotação total. Fizemos curso de preço com o Jorge Miguel, lá no Paraná também. Enfim, esse é o projeto Uniabla, que está no ar aí, Sim, vai continuar sim. para frente. 2023 também, o planejamento é voltar com tudo aí nos cursos presenciais, né? Bom. É voltar a correr o Brasil aí com esses cursos presenciais. Deixa eu só interromper você um pouquinho para fazer um parênteses, porque nem todo mundo sabe ou até consegue enxergar que a atividade de uma locadora de veículos, o público em geral ele está acostumado com as grandes empresas, né, com as grandes marcas, mas a atividade em si ela é muito forte junto às pequenas empresas que atuam, inclusive, pelo Brasil todo, nas municipalidades de menor porte. E é uma atividade que demanda um olhar muito cuidadoso nos diferentes detalhes, porque, afinal das contas, você está cedendo, entre aspas, um bem por um período curtíssimo, seja um dia, seja 2 dias, tem até formatos de fração de dia, né? Então, explica, assim, dá um panorama da dor de cabeça que é se o empresário, se o locador não cuidar desses detalhes, né? Isso é o negócio de locação de veículo é um negócio de alto risco, né? Muito desafiador, né? Total de alto risco. Tanto no segmento de terceirização de frota, ou seja, frotas a empresas a longo prazo, como principalmente a locação diária, o RAC, que hoje nós temos algumas nomenclaturas diferentes já introduzidas. O rent-a-car virou RAC, o eventual virou RAC, e aí vai. Quando você está fazendo uma locação para uma empresa, você tem que tomar os cuidados, porque é um negócio a longo prazo. Você vai entregar o carro hoje, vai vir ele de volta dia 24 meses depois, 36 meses depois, 12 meses depois, né? Às vezes nem na época de revisão você vê, porque o carro está rodando pelo Brasil, e você tem a tua sede é em São Paulo, você aluga um carro para uma empresa, você só vai entregar ele em São Paulo. Ele vai rodar para onde tiver no Brasil, onde precisar ele vai rodar. Sim. Então, os cuidados é muito importante, saber se são empresas idôneas, empresas que têm capacidade financeira, que tipo aonde que ela vai rodar, quem vai rodar, qual vai ser a utilização, quilometragem mensal. São detalhes que você precisa ser pessoas que conheçam para poder analisar, formatar preço, uma série de coisas, né? De acordo com aquilo que o carro vai rodar, é o preço que você vai dar.
né? Então, tem E tudo isso até que você... administrar o período na locação, né? Que é o caso de Sim, documento e multa. documentação, multa, é a grande dor de cabeça das empresas, são multas, né? Porque você tem um processo todo a ser feito. Então, é um trabalho danado. Isso. Você precisa ter pessoas que conheçam, pessoas capacitadas, né? Porque às vezes o empresário, infelizmente ainda no Brasil, ele pensa um pouco diferente. Ele acha que capacitar o funcionário dele é despesa. Capacitar funcionário é investimento. Né? Ah, mas eu Sim. vou capacitar meu funcionário, vou gastar, né? Ele fala gastar, não, você vai investir. E aí ele vai amanhã para o meu concorrente? Vai, com certeza vai, se você não fizer nada para segurar ele. Se você não fizer nada para segurar ele vai para o concorrente. Tá? Ele vai para o concorrente. Então, é muito importante você capacitar para que ele possa fazer todos os procedimentos corretos e amenizar o teu risco. O teu risco é amenizado a partir do momento que você tem pessoas capacitadas à frente do teu negócio. E capacitada, o camarada fala, não, capacitada tem que ser meu gerente. Não, não é o gerente que toca a empresa. Quem toca a empresa são todos os colaboradores. O lavador de carro, se não souber lavar o carro, toda a tua qualidade pode ir ali numa lavagem errada. O camarada lava tudo, se carro rodou em minério, rodou rural, veio para cá, lavou tudo, o cara esqueceu de limpar o cinto de segurança. A hora que o camarada bota o cinto de segurança numa camisa branca aqui, ele fica com a faixa do Vasco aqui na camisa. Tudo que você fez até agora de qualidade, aquilo lá acabou. Vai Então, embora. Em um segundo é o que vai eu embora. falo. Você contrata uma faxineira na sua empresa, não é simplesmente dar a vassoura para ela, não. Você tem que explicar, olha, você tem que fazer esse tipo de trabalho, você tem que começar por ali naquela sala, terminar naquela. As pessoas têm que ser capacitadas, instruídas para fazer os trabalhos certos, né? Sim, Então, quando você sim. tem pessoas capacitadas dentro da sua empresa, o teu risco ameniza. Ele é diluído, ele é bem menor do que você tem. Porque o teu carro saiu da porta da locadora para fora, é 100% de risco, em Sim. todo sentido. Então, o teu risco tem que ser bem controlado. Quando você parte para a locação rente-a-car diária, é mais risco ainda, porque você está entregando um carro para uma pessoa que você acabou de conhecer, que às vezes pode ser um estelionatário, que você vai ver aquele carro nunca mais. Eu estava até ontem falando isso com os funcionários de um cliente meu lá, repassando alguns procedimentos na locação lá para eles, né? E dando algumas dicas para eles de atentar na hora que chega o cliente lá, né? Então, para isso, eles precisam ser treinados também. Eles precisam ter uma percepção maior da coisa, porque é coisa de minutos que ele tem que decidir se aluga ou não. Sim. Né? Então, tudo isso passa por treinamento. Tudo isso passa por uma série de etapas que a pessoa, no final, se não tiver bem treinada, o teu risco é 100%. Ele já é 100%, ele continua efetivamente 100%. A gente tem duas perspectivas, né? Vamos dizer, pelo lado do risco, que você tem que se calçar com gente competente, né? E do outro lado, você tem a questão do diferencial, da busca por qualidade. Então, não só você precisa de alguém que cumpra bem o seu papel, mas que, ao cumprir bem o seu papel, carregue consigo diferenciais, qualidades, competências que fazem com que, opa, peraí, essa empresa é diferente, né? Porque a grande maioria dos clientes são clientes com intenção correta, honesta e tudo mais, só que esse cliente está olhando, né, os fornecedores, né, e no mercado competitivo vai escolher também em razão dos diferenciais. Nesse setor aqui, todas as locadoras têm os mesmos carros,
Todas as locadoras, os preços eles são ali meio equivalentes. Lógico que tem alguns doidos no mercado que fazem preço que, não, por isso que não duram no mercado, né? Ou aqueles que duram amargam um prejuízo grande. O que vai diferenciar uma locadora de outra? Qualidade e atendimento. A qualidade e atendimento depende do quê? De capacitação dos seus colaboradores, que são eles que, sabe? Uma vez me falaram assim, quando eu comecei a falar sobre isso, não, mas o dono da locadora, ele é uma pessoa bem preparada. Eu falei, mas não é ele que toca a locadora? Não é ele que toca a locadora. Ele precisa estar preparado tudo que tiver abaixo dele, todos. Tá? Precisa todos estarem preparados, não é ele. Verdade. Esses Verdade. precisam ser capacitados. Que não vai adiantar nada ele estar preparado, ser um Einstein da vida, se ele tiver uma pessoa que não sabe nem fazer uma fórmula. Vai ser um Einstein? Não vai ser. Não vai resolver o Einstein o problema. Então, todos têm que estar preparados, porque o que vai diferenciar eu deles vai ser a qualidade e o atendimento. Existe essa falsa noção, né, do cara que é dono, do cara que é empresário. Se você é dono, é um pequeno business, um pequeno negócio, você, como dono, pode ficar com a barriga no balcão. Mas, se você quer ser empresário, quer ter uma empresa, obviamente você vai ter funcionários, provavelmente você não vai ter só um local de atuação, você vai ter várias lojas, né? Você vai ter que delegar, você não pode centralizar, você vai querer ter mais canais de venda, então você vai ter uma distribuição junto aos seus clientes. Como você faz isso, né? Realmente você tem que depender da equipe. Aí tem uma definição muito boa que é entre dono e empresário. Dono é o camarada que vende coco na praia. Né? O empresário é aquele que distribui o coco. Verdade. Tá? Verdade. Então, esse é o empresário. O que vende o coco na praia é o dono. É o dono. Então, o negócio de locação de veículos, você pode até ter dono, tá? Mas ele vai ter que ter pessoas para cuidar também. Vai. Né? Então, resumindo a coisa do negócio de locação de veículo, cada vez mais as empresas hoje estão investindo em capacitação. Tá? Eu tenho um dos clientes meus que capacitação para ele é primordial, em todos os níveis. Tá? Em todos os níveis. Os colaboradores são capacitados. Eu mesmo, agora, nesse ano aqui, eu dei um treinamento lá para 72 funcionários num dia só, falando sobre capacitação, falando sobre atitude, falando sobre uma série de coisas aqui. Nessa viagem agora que eu estou aqui, eu vou fazer um curso, um treinamento também com uma outra equipe de uma outra locadora, mostrando para ele algumas coisas que têm que ser corrigidas, algumas falhas, porque você tem que estar sempre atualizando os procedimentos, que o ser humano ele vai, uma hora ele deixa de ir, se você não botar ele na linha outra vez, ele continua não indo. Né? Sim. Você tem que estar sempre, depende muito do gestor fazer com que voltem para o trilho. Né? Sim. Então, Sim. A capacitação, Vonei, eu como sou viciado em capacitação, eu acho que para mim isso é a sobrevivência de todas as empresas. Sem dúvida. Todas as empresas. E aí nós damos exemplos aqui das grandes redes. As grandes redes investem pesado em capacitação. Né? Localiza, Movida, agora a Localiza e Unidas agora são a mesma coisa, a Locamérica. Então, todas essas grandes empresas, elas sabem que funcionário capacitado é o primordial para ela. Sim, é o que bota ela na frente, na vanguarda, que ela bota ela no alto, ela está sempre atualizada. E com a rapidez que as coisas mudam hoje, se você não tiver isso daí, meu amigo, você vai ficando cada vez mais para trás. Verdade. Mas, infelizmente, ainda tem, que eu chamo dos dinossauros do mercado, que ainda acham que isso aí não vale nada. Tem pessoas que não acreditam. Não acredito em treinamento.
Se tudo na vida você tem que treinar. É. Quando você vai casar, você não faz cursinho de noivo? Casar, Verdade. vou fazer cursinho para quê? Você não faz. E lá Com você certeza. Tem que não vê ter. algumas coisas que você enxerga para você aplicar na vida a dois? Sim. Tudo tem que ter um treinamento, tudo tem que ter uma capacitação. Um preparo, né? Você vai viajar, você se prepara, você estuda, você faz o seu roteiro, você vê o que Exato. você tem que levar. Você sai daqui, vai pegar um inverno europeu, já pensou, né? Por exemplo, eu vim para Belo Horizonte aqui, nós estamos em novembro, estamos no verão, certo? Praticamente. Primavera, desculpe, estamos na primavera. Quando que eu ia pegar ontem, aqui de quarta-feira que eu vim para cá? Quinta-feira. 10 graus aqui. Nossa, Eu trago sempre minha roupa de frio. sim, Se eu estou no frio, eu trago minha roupa de calor. Estou sim, sempre prevenido, né? sim. Então, você planeja isso daí. Você faz um treinamento, você faz uma capacitação para você poder viajar também, é o que você falou. Sim, Ah, vou sair, vou lá para a Europa. Tá, mas a Europa agora é inverno. Pô, mas será que eu vou pegar só inverno? Eu vou levar roupa de verão também, né? sim, Então, você sim, faz um planejamento, você faz um estudo, você faz a sua preparação. claro, E na claro. vida, a vida é assim, e quando você parte para o trabalho, para a profissionalização do negócio, é mais ainda. A profissionalização, não adianta você fazer a profissionalização, tem que fazer meu negócio ser profissional. Mas você precisa capacitar as pessoas para ser profissional. Como você tem percebido, é óbvio, hoje você tem muito mais gente com diploma, muito mais gente que vem oriundo de universidade, mas ainda assim há necessidade de fazer um trabalho de preparo, de capacitação bem específica. Como você vê as carências, apesar da pessoa diplomada, apesar da pessoa ter participado de um curso superior, quais as grandes carências que as equipes trazem, o novo funcionário traz? Olha, Vonei, a gente vê muita deficiência, né? Quando a pessoa vem com o diploma na mão e 3 perguntas que você faz para ele, você vê que a deficiência é grande ali. Por quê? As escolas não têm ainda capacidade, tempo, nem nada de explicar as coisas como deveriam ser, em detalhes, uma série de coisas. Vai aprender na prática. Você vai aprender a partir do momento que você entra para trabalhar, exercer naquilo que você se formou. É que nem médico. O médico vai ter uma experiência quando tiver uns 10 anos já de profissão, porque já está passando por tudo. Você pega uma enfermeira recém-formada, e eu tenho 2 na família, minhas filhas, elas começam a ter uma experiência lá na frente, então tem um plano de carreira. A minha mais velha hoje já está no topo de executiva, mas ela passou Bom, desde enfermeira e foi aprendendo, né? Foi se especializando depois. Mas as faculdades ainda não têm essa capacidade de pegar o camarada e falar, tá pronto, vai cá, começa, você bota gasolina e deixa o cara rodar. Não, você tem que ensinar, ligar o carro, né? Botar marcha, ensinar a prática da coisa, né? Ele vem com a teoria. Na teoria é lindo, exato, maravilhoso, funciona. Na exato. prática não é bem assim, É, né? Então ele vai ter que adaptar a teoria com a prática. Lógico que facilita bastante, que ele já tem a teoria. Quando você pega um engenheiro formado, ele já tem toda a teoria. Aí você vai botar ele para praticar. sim. Né? Aí já é outra conversa. Mas ele já tem a facilidade, né? Mas eu ainda acho que os nossos cursos ainda são, em alguns setores, ainda são muito falhos ainda, são muito superficiais para a pessoa entrar no mercado já e já ter o sucesso necessário que ele almeja, né? E descasado, como você falou,
da realidade do mundo dos negócios. Quer dizer, o bem mundo descasado. dos negócios, você tem que ter um olhar que a teoria poderia dar e não dá, É, e você tem que ter, por isso dá a importância dos estágios, né? Você tem que ter vamos dizer assim, pôr o pé na estrada e comer um pouco de poeira. com certeza. Com certeza. Eu tenho um dos meus filhos, ele é advogado. Ele, o estágio dele ajudou muito para a posição que ele está hoje na profissão dele, né? O estágio ajudou bastante, porque no estágio ele pegou duro, né? O estagiário ele vai fazer. Uma vez um cliente meu ele falou: Faustino, eu quero colocar meu filho na locadora para ele aprender, para ele começar a trabalhar. Eu falei: tá bom, pode mandar. Primeira coisa que eu fiz o camarada fazer vai lavar carro. O cara falou: que meu filho vai lavar carro? Vai, tem que aprender. Você não quer que ele aprenda? Tem que aprender tudo. Primeira coisa, lavar carro. Depois que lavar o carro, se ele lavar bem o carro, aí ele vai para um outro departamento. Aí ele vai subindo. Ele não vai entrar lá e ser o diretor, não, sentar numa cadeirinha e só querer. Primeiro tem que conhecer. Aí tem que começar lá na frente. E a mesma coisa quando a pessoa faz o estágio. Estágio você vai carregar mala. Eu, por exemplo, eu tive uma parte da minha vida que eu era office boy. Sim. Tá? Eu aprendi, eu saía da Barão de Itapetininga, onde era o escritório de contabilidade que eu trabalhava, ia para a região Pestana, rápido, baixinho, do jeito que eu sou, com duas daquelas malas de livro, aqueles livros, fazer o trabalho para voltar no escritório e querer aprender e ficar querendo saber o que era contabilidade, né? E aí eu fui aprendendo desde o início. Quando eu entrei na escola de contabilidade, eu já sabia bem. Para mim, eu fui pegar a teoria e a prática eu já estava com ela na mão. Foi mais fácil para mim andar, né? Tanto Sim. que quando eu já me formei contador, eu já saí para ser contador de uma empresa, coisa rara, Bom, né? bom. Mas por quê? Porque a prática já estava comigo. Hoje não, hoje as pessoas vão na teoria para depois fazer a prática. E aí a dificuldade é muito maior, Uhum. porque é justamente isso. A prática e a realidade são bem distantes, bem diferentes. É. E como motivar esses jovens a esse aprendizado prático, essa mudança, essa adaptação? Como você tem visto isso? Tem algumas experiências que nós fazemos nos nossos clientes aqui, que é justamente o programa do Jovem Aprendiz. Sei. Tá? Não o menor aprendiz somente, mas o jovem aprendiz. É uma das maneiras de você incentivar essas pessoas a começarem a entrar nisso. Eu tenho alguns exemplos na minha vida aqui, de uns clientes meus aqui em Belo Horizonte, que a menina começou como uma menor aprendiz, hoje ela cuida do contas a pagar da empresa. Opa! Por quê? Porque teve vontade de aprender. E agora está fazendo faculdade. Né? Ela veio com toda a prática e agora está fazendo a teoria. Eu tenho um outro nessa mesma empresa que está no mesmo caminho. Numa outra empresa também está no mesmo caminho. Então você precisa pegar o jovem e mostrar para ele a importância dele aprender uma profissão, a importância dele ter o conhecimento prático do negócio. Ele precisa ter vontade. E você colocar ao lado de pessoas que têm vontade de transmitir o que sabe. Que às vezes também você colocar o menor ou o jovem aprendendo ao lado de pessoas que não têm o mínimo interesse em repassar aquilo que sabe, também não vai adiantar nada. Né? Sim, Mas essa é uma maneira de você incentivar. sim. Tá? Eu acho que o jovem ele tem que. Eu falo o seguinte, meu amigo, não se contente em fazer. Você tem que saber por que e para que você faz. Tá? Fazer é muito. Todo mundo faz. Mas por que eu estou fazendo e para que eu estou fazendo? E se você tem que analisar sempre esse processo que ele está fazendo e ver que maneira você pode melhorar ele. Eu falo que não seja o Gabriela da vida, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Tá?
Não precisa ser, isso já era. Isso já era. O que começou aqui, ele pode terminar totalmente diferente e ter resultados melhores. Sim. E para você dá um caminho desse tamanho para chegar lá, você pode dar um caminho assim. Então, eu acho que esses jovens têm que fazer isso, tem que saber, primeiro saber por que e para que faz, para entender, né? Depois analisar o que está fazendo, o que pode ser melhorado, se aprofundar naquilo, se é aquilo que ele gosta de fazer, entra de cabeça. Entra de cabeça e vai atrás. Depois o estudo, a teoria, ele só vem agregar aquilo que na prática você já até tem conhecimento. Sobre líderes e gestores, gerentes, diretores, que recomendação você dá para aqueles que têm uma equipe debaixo de si, né? que tem funcionários, que tem colaboradores, precisa mantê-los, quer dizer, tem lá uma série de itens na sua agenda. O que você diria para o gestor, para o líder? Eu sou contra um gestor centralizador. Não gosto. Não gosto. Eu acho que o gestor ele tem que delegar, sem delargar, tá? Tem pessoas que delegam e aí quando dá coisa errada, ele fala, mas foi fulano que fez. Não se esqueça que o culpado é ele, mas o responsável é você. Tá? O gestor é sempre o responsável por tudo que a sua equipe faz. Ele pode não ser o culpado, mas é o responsável. Sim. Então, ele tem que delegar, tá? Com responsabilidade e cobrar. Sim. Tem que ser uma pessoa que saiba cobrar. É uma pessoa que saiba transmitir aquilo que ele quer que seja feito, da maneira que seja feito, né? Para ter os resultados que ele imagina ter. Né? Então, eu acho que o gestor, primeiro, ele tem que conhecer o negócio dele. Tá? Eu conheço muitos gestores aí que não sabem abrir um contrato de locação no negócio dele. Não sabe. Se amanhã ele tem 10 funcionários, dá dor de barriga nos 10, ele fecha a empresa. Porque ele não sabe. Né? Ele não sabe, às vezes, checar um carro. É absurdo, mas tem. Né? Então, ele precisa conhecer principalmente o negócio dele. Ou conhecer aquilo que ele está sendo o gestor do negócio, não necessariamente o dono. Né? Para ele mandar, ele precisa conhecer. Sim. Né? Para ele mandar, ele precisa conhecer. Como é que eu vou mandar alguma coisa se eu não conheço aquilo que eu tenho? Então, essa é a principal recomendação que eu faço ao gestor, é isso daí. Conheça o teu negócio. Tá? Não dependa de uma pessoa só. Tá? Não fique na mão de um colaborador só. Você tem um colaborador, mas esse colaborador é o meu braço direito. Ele tem que ser o teu braço direito, mas ele não pode ser aquele que pode arrancar teu braço direito. Né? Seja o braço direito, ótimo, todo mundo tem a sua pessoa de confiança. Recomendo o segundo, outra coisa que eu recomendo, todo gestor tem que ter sempre um plano B. Ou seja, eu tenho o meu braço direito, eu preciso ter o esquerdo também. Na falta do direito, eu uso o esquerdo. Tá? Então, os gestores modernos hoje, eles têm que delegar. O gestor moderno hoje tem que pensar. Ele tem que ter tempo de pensar. Ele não pode ficar de cabeça baixa executando só. Não que ele não tenha que executar. Depende do tamanho da empresa, depende de uma série de coisas. Claro. Mas é aquilo, principalmente é delegar. E conhecer o seu negócio. Conhecendo o seu negócio e delegando, ele tem domínio da sua empresa, domínio dos seus colaboradores, a empresa flui, as coisas fluem, né? Tá? Não pode girar em torno dele só. Você que tem visto muitas empresas, assim, aquele líder, gestor que motiva a equipe, o que você vê que é um ingrediente chave que esse motivador ele tem consigo?
Eu acho que sempre a palavra obrigado, por favor e parabéns é bem bem-vinda nesses. Esse trio de palavras aí incentiva qualquer pessoa. Por favor, muito obrigado e parabéns. Tá? Quando a pessoa erra em alguma maneira, sentar com a pessoa e mostrar por que ele errou, aonde que ele errou, corrigir o erro. Que as pessoas têm mania de consertar erro, tá? E erro se corrige, não se conserta. Você conserta o erro, ele acontece outra vez. Conserta, ele acontece outra vez. Você tem que corrigir o erro, né? E na origem corrigir o erro para que não aconteça mais. Agora, explicar para aquela pessoa que possa, porventura, cometer o erro, aonde foi que ele errou. Sim. Mas errar não quer dizer gritar, não é dizer xingar, sabe? Sim. Nada disso. Isso já era. Isso não tem espaço mais na vida empresarial, você gritar com pessoas, nada disso. Tá? Hoje é conversa. É conversa. E aquilo que eu falo sempre, o que eu falo para alguns clientes meus. Hoje nós não estamos mais na época de ter funcionários bonzinhos, nós precisamos ter funcionários eficientes. Se for eficiente e bonzinho, ótimo. Mas a primeira qualidade que ele precisa ser é eficiente. Cumprir bem o seu papel, né? Cumprir com competência, né? Exato. Ele É. precisa ser eficiente. Ah, mas ele é muito bonzinho. Bonzinho, mas não é eficiente. Ele está lá fazendo com que os outros trabalhem em dobro porque ele não funciona naquilo que ele precisa fazer. É. É. Deixa eu fazer uma pergunta para você mais polêmica, mais delicada. Você acha, nós estamos aqui na primeira semana depois dos resultados da eleição, né? O Brasil tem jeito? Você que tem vivido, assim como eu, a gente passou todas as fases da política brasileira, né? O Brasil tem jeito olhando para 2023? O povo brasileiro é um povo extremamente pacífico, né? Você vê de vez em quando uns relâmpagos aí de algumas revoltas temporárias, mas isso é só extravasar a raiva. O brasileiro é muito pacífico. O brasileiro é o seguinte: me perguntaram para mim no domingo à noite, depois da eleição, o que eu pensava disso tudo. Eu falei, vamos trabalhar. Vamos trabalhar que os boletos amanhã vence. É o que eu penso, Vonei. Com o governo, qualquer que seja ele, se nós não trabalharmos, amigo, o empresariado brasileiro já chegou a uma conclusão há algum tempo. Vamos tocar nós, o Brasil? O governo está aí, vai atrapalhar, não vai trabalhar. Vamos tocar nós aí, o Brasil. É o que está acontecendo hoje. É o que está acontecendo hoje. Os empresários estão tocando o Brasil, independente do governo que esteja à frente. Tá? Cada um tem a sua ideologia, cada um tem a sua tendência. Amigo, todos vão ter que trabalhar. Independente da ideologia, da tendência, nada. Nada. Por mais que o governo faça, se as empresas e as pessoas não trabalharem, não adianta, milagre não vai fazer. Então, Não amigo, cumprirem suas obrigações, né? eu acho o seguinte, vamos trabalhar. Continuar trabalhando. Vamos continuar trabalhando. É Isso que eu penso. Vida que segue, né? Vira a página e vamos embora. Vamos embora. Nós passamos na época da ditadura. Né? Sim. Eu, na época, tinha 14 anos, mas eu me lembro muito bem como é que era a coisa. Nós não trabalhamos, não passamos. Vamos passar por qualquer que tiver na nossa frente, nós vamos trabalhar e vamos passar. E vamos chegar, já chegamos hoje, vamos chegar no amanhã, né? Vamos, né? O que os jovens precisam pensar é o seguinte, gente: nenhum governo vai dar almoço de graça. Nenhum. Tá? Se ele não trabalhar, ele não vai comer.
Então ele tem que trabalhar. Esse é o grande desafio de todos nós, né? O trabalho. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Muito bom. O jovem hoje, ele é um pouco, ele está bem, não é inquieto, ele não cria raízes hoje, né? Você vê um jovem hoje numa empresa, amanhã ele está em outra, não é como antigamente, quando ele ficava 20, 30 anos, se aposentava numa empresa, primeiro emprego, se aposentava naquele emprego, isso não existe mais. Hoje o jovem, né? Os jovens hoje, as ideias são bem ideias avançadas, são modernizados. Hoje eu tenho meus netos lá, meu neto de 1 ano e meio, uma caçulinha, ele pega o celular aqui, ele põe lá o desenho que ele quer assistir, tem 1 ano e meio, né? Que coisa. Então, os jovens hoje estão cada vez mais evoluídos. Então, e eles, o compromisso deles é zero com carreira, tirando logo as exceções, né? Com carreiras, quando eu faço assim, de criar raiz, ele vai naquilo que ele achar mais conveniente, naquilo que é melhor para ele, naquilo que ele pensa que aprende mais. Então, é uma outra geração que está vindo aí, diferente das nossas, que tinham raízes, né? E nós temos que aceitar isso. Os empresários têm que se adaptar a isso, né? Eu tenho clientes meus aí que a equipe é extremamente jovem. Gente que fala uma linguagem lá que eu fico olhando e falo que esses caras vieram de Marte, não estou entendendo nada, né? Somente esse povo de TI, esse povo de informática, né? Que eu fico olhando lá, eles conversarem, eu falo, meu, não estou entendendo nada que eles estão falando aqui, né? Uma vez eu falei, gente, vamos seguir, vamos parar com teoria, vamos na prática, que é o que eu conheço, vamos na prática, né? Então, e nós temos que se adaptar a isso. Nós que somos já da velha guarda, né? Eu já estou com 7,2 na cabeça, nós que somos da velha guarda, eu me sinto, eu tenho um amigo meu, um cliente aqui, ele fala, Faustino, você é umas raras exceções das pessoas da sua idade. É verdade, que faz. Eu posso dizer, posso confirmar. Que faz o que você faz. Você não trabalha com papel, você trabalha tudo no computador, você não tem nada, você tem a facilidade de fazer as coisas. Falei, olha, eu tive que me adaptar. Para mim trabalhar no que eu trabalho, em consultoria de gestão, se eu não me adaptar, eu estava lá atrás. Então, o que foi? Eu fui me capacitar para isso. Sim. Fui me capacitar para isso. Eu, por exemplo, eu fiz inúmeros cursos na pandemia, quando eu estava sem poder viajar em casa. Fiz inúmeros, foram mais de 30 cursos. Nossa, né? Que beleza. E aí? Para que eu precisaria disso tudo? Não, preciso sim. Cada dia eu tenho que aprender. Estou fazendo um curso agora, Power BI. Que eu achei que eu estava precisando disso. Estou fazendo Power BI. Pô, 72 anos, para que você está estudando? Vou estudar, eu preciso me atualizar. Claro. Senão, como é que eu vou entrar numa empresa e vou falar ainda de DOS, né? De Lotus 1, 2, 3? Não dá, né? É verdade. Mas é isso aí, meu amigo. A vida segue, a gente tem que adaptar, a gente tem que crescer também individualmente. Meu caro, meu irmão gêmeo, Carlos Faustino, palavras, agora que a gente está encerrando o nosso papo, eu quero te pedir palavras de esperança para os jovens, para os não tão jovens já maduros e para os da chamada velha guarda, mas que ainda estão com muito chão pela frente, né? Que palavras de esperança você transmite para nós? O que eu posso dizer a todos eles aqui, independente de idade, independente de pensamento, independente de tudo, é que procure cada vez mais atrás dos seus sonhos, tá? Todos os sonhos são possíveis, desde que você vá atrás. E nenhum deles cai do céu, né? Nenhum deles vai cair no teu colo você ficando sentado. Você vai correr atrás, vai buscar. Procure cada vez mais conhecer coisas que às vezes nem faz parte do teu dia a dia, mas conheça, né? Vai buscar aquilo que você pretende, se prepare
para o futuro, que o futuro cada vez mais é, é, é diferente daquilo. O que nós vivemos hoje, amanhã é diferente, o ano que vem é diferente mais ainda, e cada vez mais vai sendo diferente. A velocidade agora é enorme, gente. Quer dizer, o ano passa assim, você já vê, você está no Natal. Aí depois começa o ano, você já está lá na festa no meio do ano. É rápido as coisas. Então não perca tempo. Não perca tempo. Não fique dando passo de tartaruga. Tá? Não pense que você vai aprender alguma coisa que não vai utilizar para nada. Tudo tem utilização no seu momento certo, na hora certa e do jeito certo. Tá? O que eu posso dizer é o seguinte: acredite em você. Acredite no teu potencial. Não se menospreze, não se sinta menos que os outros. Todos somos iguais. Uns, por que se sobressaiu? Porque foram atrás. Porque foram conhecer, foram buscar, não esperaram cair do céu. Tá? Então, toda profissão é digna. Todas as profissões são dignas. Então, amigo, o que eu posso dizer a todos vocês é o seguinte: corram atrás. Não fique esperando alguém te dar de mão beijada, tá? E se eu puder ajudar alguma coisa, estou à disposição. Muito bom, muito bom, muito bom, Faustino. Corra atrás e seja feliz. Eu falo, felicidade é uma coisa que é de graça, não custa nada e está aí para quem quiser. Corra atrás dela. Vamos nessa vibe. Meu caro, muito, muito obrigado por seu tempo. A gente nem viu o relógio andar, muitas histórias. Eu agradeço a sua contribuição, a sua colaboração e o compartilhar das suas experiências e conselhos. Muito obrigado. Usando, meu irmão, estamos aqui.